Namastê, bem-vindos, boa noite. Dando início ao nosso encontro online, nosso satsang, terças-feiras. Para quem não participou desse encontro, primeira vez, a finalidade dele é abrir o entendimento, a compreensão, abrir e aprofundar a compreensão de tudo aquilo que nos acompanha nessa jornada espiritual. Então, esse encontro ele já acontece há alguns anos e regularmente, às terças, às quartas, e ele tem o propósito de esclarecer questões pessoais, sempre ligadas à sua caminhada espiritual, mesmo que você não saiba muito bem o que é isso, mas com certeza se você está aqui assistindo, participando, alguma coisa te atraiu, te chamou. E isso que te atrai, te chama, atrai e chama a todos nós. Então o encontro ele tem algumas particularidades. Uma delas é pelo fato dele ser virtual, pela internet, só eu falo e vocês participam dele postando, colocando a partir de agora as suas questões, com os temas que vocês gostariam que fossem abordados. A gente a partir de agora não se cumprimenta mais, não dá mais oi, não dá mais namastê, porque eu preciso ir acompanhando e vou lendo aqui o que vai sendo colocado, e eu tenho medo às vezes de pular alguma coisa, como já aconteceu algumas vezes. Tá bom? Então, isso é um aspecto. O segundo aspecto é que é importante que a gente faça um preparo, e o preparo começa já com antecedência, no ponto onde você vai buscar meios de se conectar internamente com aquilo que há de mais sagrado dentro de você. Vai buscar também silenciar. O silêncio ele é um componente muito importante quando a gente faz uma atividade dessa natureza, porque é nele que a gente encontra o espaço para ver. No silêncio, aquilo que costuma ser uma atividade automática e natural da mente perde um pouquinho a sua intensidade tão presente, né? Então é importante a gente já ir se preparando, por isso que eu abro o encontro aqui com 15 minutos de antecedência, coloco uma música para mim ouvir, para vocês ouvirem, e ao mesmo tempo a gente vai se desvencilhando, se isolando um pouquinho de tudo aquilo que faz ruído no nosso entorno e internamente também. O encontro, eu sempre repito isso, ele é feito pelas nossas presenças e muitas vezes nós não somos capazes de estar presentes, porque temos o hábito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e simultaneamente, dedicando apenas uma parte da nossa atenção àquilo que de fato está diante da gente. Isso ocorre por falta de meditação. Quando você se acostumar, ou se é que você já faz, alguma meditação,
você vai ver que um dos requisitos para que você entre no estado de meditação é você estar inteiramente envolvido com aquilo que está acontecendo diante de você. Porque é nisso que está acontecendo diante de você que a presença se manifesta. Senão você fica divagando, né, pelos milhões de pensamentos e vozes e chamados que estão ocorrendo a cada milissegundo diante de você, internamente, externamente. Como a gente está no espaço virtual, cada um vai ter que ser responsável em cuidar disso dentro de si. Bom, então, a partir de agora, vocês são bem-vindos a começarem a colocar as suas questões, escrevendo aqui na parte de cima, bem aqui em cima, no espaço em branco, tá bom? Não adianta escrever lá embaixo que eu não leio. Coloca sempre as suas questões, coloque as suas questões apenas aqui na parte de cima. E eu vou respondendo na medida em que elas vão surgindo. Tá bem? Nosso encontro termina às 22 horas. E ele inclui uma Oneness Meditation, que é uma Diksha especial transmitida pelos olhos. E eu faço isso a partir das 23h15. Então até as 23 a gente tem um tempo, não é muito longo, para conversar. Tá bem? Bem-vindos. Ok, gente. Aproveitem o tempo para colocar suas perguntas. Ele é curto e a única forma de eu realizar esse encontro é respondendo a perguntas. As perguntas podem ser as mais simples, não precisa ser uma pergunta muito sofisticada, nem muito elaborada. Você não precisa necessariamente estar mostrando o quanto você é espiritualizado, o quanto você conhece as coisas, né? E os nossos temas mais, né, o nosso foco maior são os temas que envolvam a Diksha, que envolvam a Oneness, que envolvam a sua caminhada com a Oneness e esse tipo de assunto. Oi, Isis. Se tu faça a jornada dos chakras, as 4 sextas, contemplação, e não alcancei o recebimento financeiro. Onde eu necessito focar mais. Olha, as coisas não seguem o seu necessariamente a sua expectativa, né, Ides? Chakras são centros de energia que são naturais a todos nós, né? Todo mundo tem inúmeros chakras, é onde a vida se manifesta e se expressa no nosso corpo. Quando um determinado chakra se encontra, por N razões, fora de alinhamento, como a gente costuma dizer, metaforicamente, ou pouco ativado, determinadas condições ficam mais difíceis, né? Nós temos os 7 principais chakras, mas temos outros mais além desses 7. Então o fato de você estar trabalhando nos seus chakras não necessariamente vai fazer com que mude a sua condição financeira, tá? Cuidar dos seus chakras inclui manter bons relacionamentos, inclui você ter uma boa alimentação, inclui você estar feliz, inclui você estar em silêncio, inclui você estar respirando e assim por diante, né? O trabalho com chakras, ele visa o equilíbrio, o seu equilíbrio energético. Isso não é algo que vai fazer você ter mais ou menos prosperidade financeira. A gente não trabalha nos chakras com essa intenção. A gente trabalha em cima dos chakras porque quando eles não estão bem, a nossa experiência de vida como um todo fica incompleta, né? Fica vivida pela metade, fica vivida parcialmente, porque certas coisas não estão funcionando no seu potencial ideal, não precisa nem ser um potencial máximo, né? Todos os chakras são ligados às nossas glândulas, a órgãos do nosso corpo. Temos chakras mais sutis, temos
chakras que são mais importantes, né? E cada um deles desempenha um papel diferente. A questão financeira, ela está sim relacionada com o chakra, né? Ela está relacionada com o primeiro chakra, que se chama Muladhara, que fica bem ali embaixo, é o primeiro chakra, ele fica na região do períneo, na base da coluna também. E ele regula a nossa sobrevivência aqui no planeta. Não só sobrevivência material, mas tudo que é preservado como vida. Então, o primeiro chakra, ele é responsável pela manutenção da vida. Por isso que os nossos órgãos de reprodução, para gerar vida, também se encontram próximos ao primeiro chakra, né? Está tudo ligado ao primeiro chakra. Então, tudo aquilo que nós fazemos para nos mantermos vivos, inclusive os cuidados físicos com o nosso corpo, né, são temas de primeiro chakra, são temas do Muladhara. Como a nossa manutenção de vida aqui no planeta Terra também nos exige recursos, né? Nós precisamos comer, precisamos ter uma casa para morar, precisamos ter uma roupa para vestir e precisamos estar saudáveis. Então, o tema da manutenção da vida envolve também a questão financeira, porque nós precisamos de dinheiro para comprar tudo aquilo que é necessário para manter a nossa sobrevivência, a sobrevivência do corpo físico, né? Quando o nosso primeiro chakra não se encontra ativado, por N razões, isso tem que ser trabalhado de uma forma mais detalhada, pode ser que tenhamos dificuldades na questão financeira, né? Então, quando a gente disse, você falou, eu trabalho nos chakras e ainda não vi retorno financeiro, é porque não é exatamente dessa forma que acontece, né? Então, precisa ver o que você vem fazendo na sua existência, especialmente na questão material, como é que você lida com isso. Os trainers da Oneness, os trainers avançados e os trainers de modo geral, nós oferecemos vários processos. Um deles chama-se curso, o processo de prosperidade. E as nossas... é um processo de mais ou menos 5, 6 horas de duração, né? E onde nós abordamos, exploramos tudo aquilo que pertence à nossa dificuldade com a prosperidade. Quase sempre, invariavelmente, são questões ligadas à relação que nós temos com os nossos pais e a relação que nós temos com as nossas crenças e a relação que nós temos com o dinheiro propriamente dito. Porque prosperidade não é só dinheiro, né? Dinheiro é um aspecto da prosperidade. Nós também somos ou não somos prósperos em outras coisas, como por exemplo em amigos, em saúde, etc., né? Então, sempre que estamos em busca de prosperidade, né, a gente tem que ver também o que nos impede de estarmos prósperos, o que participa disso. Não basta trabalhar nos chakras, né? Não basta fazer 4 cestas, porque são processos que têm um encaminhamento de alguns aspectos ligados, especialmente à forma como você se sente viva neste planeta. E só fazer o processo talvez não seja suficiente para você ter essa questão aberta, né? A questão financeira, ela também tem uma correlação muito importante na relação que você tem com os seus pais, especialmente o seu pai, né? Sua mãe também tem, mas a questão financeira, quando ela se encontra fechada, bloqueada, ou a coisa não abre, quando abre, mas depois fecha de novo, né? Quando não há uma fluidez, quando não há um fluxo constante de prosperidade na sua vida, é importante que você se dedique à exploração dessa relação com a figura do seu pai biológico mesmo, né? Ou com o pai que te criou, caso você não tenha um pai biológico, você tenha sido criado por um outro pai, né? Ou até mesmo se você não tem um pai, nunca teve, isso também vai de alguma forma determinar como é a sua relação com a questão financeira.
tá bom? Mas isso vai precisar ser abordado de uma forma um pouquinho mais individualizada, viu, Isis? Porque aqui a gente pode colocar de uma forma mais genérica, tá? Para você ter aí algum encaminhamento, né? Quando eu tive que lidar pessoalmente com esses temas, eu lidei várias vezes, eu também fiz uso de um sistema de trabalho, de terapia, que são as constelações familiares. Eu fiz mais de uma vez, como um meio de eu compreender o que acontece com a minha relação com a questão da prosperidade, da materialidade, da sobrevivência, etc. Né? Muitas vezes eu recebi muito e muitas vezes isso tudo que eu recebi eu perdi. Isso se mostrou também como sendo um padrão regular dos meus antepassados, do meu pai, do meu avô, e eu fui dar uma olhada nisso, né? O que acontece, o que eu carrego também como uma herança e como karma, para ser curado, para ser aberto e para ser liberado, tá bom? Estou te dando só algumas possibilidades. Procure alguém para te ajudar nisso. Se você estiver aqui em São Paulo, quiser me procurar, ótimo. Se você estiver em outro lugar, que haja alguém trabalhando com isso, com certeza você vai encontrar também. Tá bom isso? Oi, Fátima. Qual a diferença entre o divino pessoal e o eu superior? Olha, Fátima, são formas de linguagem, né? Porque eu tenho respondido isso até com uma certa regularidade aqui. Que diferença faz você saber a diferença ou a semelhança, né? Porque cada escola espiritual, cada mestre, cada tipo de trabalho é conduzido com uma determinada linguagem. Aquilo que a gente denomina eu superior, na Oneness a gente não chama dessa forma, a gente chama de outra, né? O divino pessoal é visto dentro da linguagem que nós usamos na Oneness como uma manifestação interna que você pode sim correlacionar com o eu superior. A gente não usa a palavra eu superior, tá bem? Mas você pode fazer uma correlação dessa forma, se isso for ajudar você a compreender alguma coisa. Mas a sua relação com o seu divino interno, ela deve se encaminhar para algo mais do coração, menos do entendimento do que é o que deixa de ser, né? Que você estabeleça uma relação com o seu divino interno de intimidade, de integridade, que seja algo que você possa e com quem você possa conversar numa linguagem simples, usando as palavras que você usa para pedir o que você precisa, para poder ver o que você precisa ver, para poder sentir o que você precisa sentir, para poder curar o que você precisa curar, né? Para pedir guiança no que quer que seja que você esteja precisando. Então, nós fazemos estabelecemos ou buscamos aprofundar essa relação com o divino interno com esse propósito, porque senão fica só um assunto pseudo-espiritual, né? Porque ele não tem consistência, fica só um querer entender as coisas, e isso não vai ajudar você a crescer. Então o importante é que você sim crie uma relação com este divino e que você dê o nome que você quiser a ele. Você pode chamá-lo de eu superior, você pode chamá-lo de Buda, você pode chamá-lo de Jesus, você pode chamá-lo de Bhagavan, você pode chamá-lo de Kalki, como você preferir. Os nomes não vão fazer com que aquilo que é divino dentro de você faça alguma diferença. Tá bem? Eu não gosto muito da palavra eu superior, porque ela remete ao ego. O eu sempre remete ao ego. Embora não seja, eu remete ao ego, né? Então, quando falamos em eu, parece que temos uma camada em nós mesmos que podemos chamar de eu superior. E eu não me relaciono dessa forma, né? Com os estados de consciência que eu, na verdade, na minha compreensão, os estados de consciência eles vão sendo acessados de uma forma cada vez
vamos chamar assim, mais alta, à medida em que o eu desaparece. Por isso que eu não me relaciono com a palavra eu, o eu superior. Para mim, eu superior ainda é um aspecto do ego, muitas vezes. Por isso eu acho delicado estabelecer uma comparação assim de significados dessa forma aqui, tá bom? Mas você é livre para usar, fazer essa correlação, né? Você pode chamar o seu divino interno de eu superior se isso fizer sentido, mas, repetindo mais uma vez, o importante é que você estabeleça um relacionamento com esse divino, que não seja uma ideia ou um conceito com o qual você se sinta mais ou menos confortável, né? É importante que você crie o que nós chamamos aqui de laço com o divino. Você crie esse vínculo, que você sinta a presença, que você comece também a criar os meios de se relacionar com o divino que se manifesta fisicamente diante de você, com uma presença física, né? Isso é possível e isso já está acontecendo com muitas e muitas pessoas. Tá bom? Oi, Cibele. Sei que a aceitação é um passo importante para o nosso crescimento. Mas como diferenciar a aceitação de conformismo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, Cibele? A aceitação, ela vem também de um estado de consciência. Quando você é capaz de reconhecer a perfeição daquilo que está diante de você. Aceitação, ou resignação, ou conformismo são coisas que não têm nada em comum. Esta aceitação, ou este conformismo, que é chamado de aceitação, ele lhe é imposto goela abaixo. Ele não tem verdade, né? Você tem que aceitar alguma coisa. A palavra tem que aceitar, que é comumente usada, já exclui a aceitação por si só. Tudo que você tem que, já não tem aceitação, né? A aceitação é um estado natural. Quando você está diante de uma coisa e ela se mostra como sendo a única possibilidade de estar ocorrendo. E você o reconhece, e você se encanta, e você agradece. Então, a aceitação, ela vem do seu coração. Ela não é uma atitude imposta. Muitas vezes a gente fala para alguém, não, você vai ter que aceitar que isso é assim, 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 né? Como assim tem que aceitar? Né? Esse tem que aceitar vai gerar isso que você está mencionando, vai gerar não o conformismo, né? Porque conformismo também é uma coisa artificial. Intimamente, você não se conforma, não. Intimamente, você não aceita, não. Intimamente, você não está engolindo essa história, né? Mas, formalmente, externamente, sim, né? Então, o conformismo, ele vem da repressão e da supressão, não da aceitação. Aceitação e conformismo são coisas muito diferentes. Quando você, de fato, estiver diante de alguma coisa que é inevitável, que você observa como sendo inevitável, né? Porque a vida está trazendo aquilo para você, é o presente que você está recebendo, né? Embrulhado nesta embalagem, com esta cor, com esta fita, com este cartãozinho em cima, não é outra coisa, é isso que a vida está te dando, deste jeito, e você agradece, né? Quando isso se torna algo natural para você, você pode chamar de aceitação. Quando não é assim, não é aceitação, é outra coisa, né? Resignação e conformismo não são atitudes ou não são posturas que nos ajudam a crescer, nos ajudam a ser felizes, né? São frutos de repressão, de imposição de ideias, de imposição de condições, de escravatura, né? Porque você muitas vezes se sujeita a algo porque você não tem outra saída. Isso não é um estado positivo de se estar na vida, né? E está longe da aceitação. Tá bem? Procure encontrar aceitação, mas você não tem como se dispor a aceitar aquilo que você não aceita. Você não tem como decidir no dia 31 de dezembro que a partir do dia 1º de janeiro você vai aceitar o que quer que seja, o seu corpo, os seus relacionamentos, a sua família,
né? Essas coisas não vêm por aceitação, né? Essas coisas, ou elas são aceitáveis, porque é o que a vida te deu e vem com gratidão, ou elas são inaceitáveis. Quando você está diante de algo que de fato você não está aceitando, né, nem se esforce em buscar se conformar. Né? Quando você aceita a sua inconformação, né, quando você aceita que você não engole tal coisa, que você não quer isso que está acontecendo, né, este não faz parte da aceitação. É ele que vai te levar para o sim. Né? Parece complexo, mas é simples. Tá? Na prática você vai ver o que é isso. Né? Quando você está diante de algo que de fato você não quer, né? Isso tem outras coisas a serem vistas também, tem outros aspectos a serem explorados. Né? Por quê? Porque a realidade sempre espelha para você. A realidade sempre é um espelho. Sempre. Sem exceção. Então, quando você também está num estado de inconformismo, né, ou de não aceitação, existe um aspecto interno seu que também está precisando ser visto. Quando ele é visto, quando ele é constatado, ele encontra a liberação e a aceitação pode até mesmo vir a se expressar. Né? Tá bom? Experimenta. Experimenta investigar as coisas que você não aceita. Né? Investigar mais profundamente. Né? E não se imponha o conformismo. Né? Conformismo não leva à saúde, não. Né? Ninguém, quando se conforma com alguma coisa, se torna mais saudável ou uma pessoa melhor. Pelo contrário, acaba ficando doente. Né? Porque isso acaba se expressando fisicamente no corpo como uma supressão de energia. E isso nunca é saudável. Tá bem? Oi, Lúcia. Setu, você poderia nos falar sobre o que a Oneness diz a respeito das cargas liberadas nos relacionamentos a partir de 2018? Eu não ouvi falar sobre isso, viu, Lúcia? Ou eu ouvi falar de outra coisa, né? Mas eu não ouvi falar exatamente disso que você está colocando. Então, todos nós temos um encaminhamento no nosso crescimento como indivíduos e nosso crescimento como coletivamente, como coletividade. Né? Então, alguns aspectos precisavam acontecer até o ano de 2012. Até o ano de 2012 era necessário que um grupo em número X de pessoas, né, estimado na época em 70 mil pessoas, despertasse nesse planeta. Esse era um objetivo para 2012, como uma forma de criar os meios de um despertar coletivo para 7 bilhões de habitantes. Então 70 mil é 1% de 7 bilhões. E esse era o objetivo e ele foi alcançado em 2012. Isto foi uma fase. De 2012 a 2018 é uma outra fase, é um outro processo. E para que este processo de crescimento ocorra, o foco está na cura das nossas relações. O que vai acontecer depois, Lúcia, eu não sei. Né? O que nos foi apresentado é um objetivo. Né? Foque nisso. Foque na cura das suas relações. Porque para que 2018 seja possível, né? Especialmente para quem se encontra desperto, né? Mas para todas as pessoas, para que algo possa de fato se tornar uma realidade coletiva, é importante que neste período já estamos em 16, né? São mais 2 anos, que a gente foque e se dedique à cura de todas as nossas relações. Porque é o ponto-chave, é o ponto onde a gente mais se encontra preso, é o que nos traz as dificuldades, como eu já mencionei aqui, por exemplo, na questão financeira, né? Mas não é só na financeira, não. Né?
todas as dificuldades que nós temos nas nossas relações com os nossos pais, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, e em última instância com Deus e também com a gente mesmo, precisam ser curadas. Não tem um aspecto desses que não esteja precisando de cuidados e de cura. Todos os aspectos, todos eles, né, todas as nossas relações se encontram extremamente em estados de conflito, porque nós ainda projetamos uns nos outros uma série de expectativas e também aquilo que não foi visto ainda integralmente dentro de cada um. A gente está sempre apontando para o outro como sendo a fonte daquilo que não está bem dentro da gente, né? É um hábito cultural, e é um hábito que vem da inconsciência. A gente olha para o outro e acha que o outro é alguma coisa muito diferente da gente, que somos superiores, que somos melhores, que somos mais inteligentes, que somos mais espiritualizados, né? Sempre nós estamos acima dos outros ou estamos diferentes dos outros que estão precisando de algum cuidado. Então, por termos ainda esse tipo de atitude, por termos ainda esse tipo de postura, a gente não cresce, a gente fica estagnado num certo ponto. Então, quando falamos, quando ouvimos, né, e compartilhamos aqui que é o momento da gente focar na cura dos nossos relacionamentos de uma forma muito intensa, muito intensiva, não nos dedicarmos tanto a outras coisas antes de cuidar disso, né, é o que vai tornar algo possível de suceder a partir de 2018. É um pré-requisito, vamos dizer assim, né? O que vai vir depois de 2018, quando, digamos, estejamos liberados, como você usou a expressão, das dificuldades nas nossas relações, como vai ser, isso eu ainda não sei. Tá bem? Isso a gente vai ter que trabalhar para ver acontecer, né? Trabalhar na gente mesmo. Tá bom, Lúcia? Oi, Sandra. Se tu, durante as sessões de online, tenho sido tomada por um relaxamento profundo e muitas vezes durmo profundamente. Só acordo no final da sessão. Isso seria algum tipo de resistência? Não, não é não, viu, Sandra? Não é não, tá bom? Isso pode simplesmente ser cansaço, né? Porque eu sei que a minha é tarde, né? Pelo menos aqui no horário de Brasília, 11h15 da noite e vai até meia-noite. Para a maioria das pessoas é tarde. Tem muita gente que gosta de estar indo dormir agora, tipo 10 horas. Eu tenho amigos, pessoas que gostariam de participar desse encontro e não participam porque para elas 10 horas da noite já é muito tarde e elas já não aguentam ficar acordadas nesse horário, né? Mas é o horário que eu achei adequado porque ele é pós-novela das 8, pós-novela das 10, pós do Jornal Nacional, enfim, as pessoas estão mais disponíveis, já jantaram, enfim, já tiveram tempo de cuidar do que precisa, então a gente decidiu já há muito tempo a fazer o encontro às 22 horas. E a vem na sequência, então é normal que você tenha sono, tá? E isso não tem nenhuma importância, tá bom? Não tem importância não. O importante é que você faça algum esforço para estar acordada, pelo menos para começar. Se depois você capotar e adormecer, isso não tem problema nenhum. Isso também não vai, de onde eu quero chegar, impedir de você de receber o que está sendo dado a você. Tá? Porque não é só os olhos abertos vendo, olhando o que está acontecendo, que vão fazer com que você receba a Diksha. Mesmo nas ONs presenciais, eu não sei se você já participou, é comum. Era mais comum, hoje está menos, mas era comum algumas pessoas, especialmente as que se sentam na frente, né, e irem fechando os olhos e muitas vezes até se deitarem. Isso não é resistência. É muito raro que isso seja resistência. A resistência, Sandra, é aquilo que acontece que vai fazer com que você faça outras coisas, que você não conseguiu chegar, entendeu? Que você se atrase, que você sabote de inúmeras formas, né? Que você não cuide para que aquilo que você está buscando
aconteça. Então, resistência, elas sim, elas podem estar presentes, né? E elas são observáveis, né? Mas elas são mais conscientes. Podem ser inconscientes também, mas geralmente elas são mais conscientes. Quando você vai fazendo um monte de coisa, quando você vê, você esqueceu de ligar o computador, esqueceu de, né, de fazer não sei o que você tinha que ter feito antes, quando você vê vai ter que fazer na hora, e aí não dá mais tempo, aí você não vai participar porque, né, você se desorganizou, esse tipo de coisa. Quando você está se colocando diante de alguma coisa, como uma diksha, né, liga, prepara o computador, o tablet ou o que seja, e se senta na frente e espera acontecer, né, eu não estou vendo aí uma atitude de resistência. Pode ser, né? Às vezes o inconsciente cria alguns mecanismos de resistência, né? Mas relaxamento, ele é uma dádiva, né? Então, minha sugestão é relaxe no seu relaxamento, né? Aproveita que você está relaxada, porque no relaxamento o mais profundo, é que de fato alguns processos são ativados dentro de você. Porque no relaxamento mais profundo não tem aquele que está brigando e não tem nem mesmo aquilo que resiste, né? E às vezes a gente precisa dar uma apagada para que isso aconteça. Do estado de entrar num estado de sono. Isso não significa que você esteja resistindo. Tá bom? Não se preocupa com isso não. Vai chegar um momento em que isso muda naturalmente também. Que a hora que você vê, você está muito energizado, né? Você sai de uma onda, a última coisa que você consegue é dormir, porque pelo menos acontece comigo, né? Eu levo um tempo aí, às vezes até 1h30, termina meia-noite, até 1h30 eu ainda estou perambulando aqui, achando o que fazer para baixar a bola um pouquinho. Eu fico muito energizado. E assim como eu, muita gente fica também, né? E outras não, outras pessoas ficam com muito sono e capotam e dormem, e têm sonhos lindos e tá ótimo também. Tá bom? Oi, Nilza. Como estreitar os laços com a divindade interior? Você vai poder participar de processos específicos que a gente oferece para isso. Um deles chama-se Laços com o Divino. É um trabalho de mais ou menos 5 horas que os temas avançados disponibilizam para ensinar isso de uma forma mais detalhada. Tá bom, Nilza? Agora, para não te deixar sem uma resposta, existem vários meios, né? O que talvez seja mais fácil é a prece. É a prece. É quando você cria, né, um altar com as coisas que você gosta, com as coisas que você acha bonitas, com as imagens ou os objetos que te reconectem, né, ou te conectem com uma forma superior de existência, com Deus, com um mestre, com um guru, uma foto de Jesus, uma foto de Buda, uma foto, né, ou uma estátua, ou um cristal, né, ou alguma coisa que quando você está na presença daquilo, deste objeto, desta imagem, você sinta que a sacralidade, né? E o altar, ele tem que ter sacralidade, porque sacralidade significa que você está criando o espaço para receber Deus dentro da sua casa. Então, essa é a função de um altar. E ele tem que ser como se você estivesse recebendo uma visita das mais ilustres, né? Imagina que você está recebendo o presidente da República, imagina que você está recebendo o Papa, imagina que você está recebendo alguém que desempenha uma função muito alta, né? Tem um cargo muito alto, alguém que seja muito importante. Então imagina que você está recebendo Deus na sua casa, né? Da mesma forma que você receberia uma pessoa ilustre, você vai receber Deus. Então você vai criar o espaço físico, né, colocando uma toalha bonita, tomando um banho, né, ficando bonita também, vestindo a sua melhor roupa, né, para ter esse encontro. Afinal de contas, é um encontro seu com Deus. Não existe ninguém
acima dele. É a coisa mais importante, é com quem você vai ter um encontro. Talvez o encontro mais importante da sua existência. Então você se prepara para isso. Você prepara a sua casa para isso. Você prepara um espaço dentro da sua casa para isso. Isso que é o altar. Ele tem essa função, ele tem essa finalidade de criar esse espaço sagrado para que este encontro ocorra. Uma vez que ele esteja criado, se ele puder ser mantido, ele tem que ser cuidado. Ele tem que estar sempre limpinho, sem poeira, com flores, com uma vela acesa, né? E aí você vai começar a estabelecer essa relação no seu formato, usando a sua linguagem, criando uma prece, criando um jeito de falar com ele, né? Fazendo seus pedidos, expressando o que você está sentindo. E aos poucos esse vínculo ele vai se tornando verdadeiro, ele vai se tornando mais real, né? Por que ele vai se tornando mais real? Porque vão vir as respostas. E é aí que a coisa começa a ficar mais bonita. Então, na Oneness nós somos orientados a criar o que nós chamamos de livro de preces, que é um caderno nada mais, novo, só para isso, não é uma folha que você vai rasgar em qualquer lugar. É um caderninho bonitinho que você vai usar só para isso, né? Onde você vai colocar por volta de 4 linhas, fazer 4 colunas, né? Na primeira coluna você pode colocar o dia, na segunda coluna você vai colocar a hora, na terceira coluna, bem larga, você vai escrever o que você está pedindo, e na quarta coluna você vai fazer um sinal, pode até ter uma quinta, dizendo que isso que você está buscando lhe foi dado e quando. A gente não repete um pedido. Então você vai fazer o seu pedido, expressando o que você deseja, o que você está precisando, o que você quer encontrar, e fecha seu caderno. Se aquilo que você pediu aconteceu, você marca no seu caderninho, né? Tal dia, tal hora, isso que eu queria que acontecesse, aconteceu, né? Você pode fazer 10 pedidos por dia, você pode, é ilimitado, você só busca não repetir o mesmo pedido, basta fazê-lo uma única vez, tá bom? Mas podem ser vários, por dia, e com o tempo você vai dando uma consultada, vai vendo quantas coisas você pede e quantas coisas que você pediu e ainda pede já lhe foram concedidas, já lhe foram dadas, né? Isso é um jeito, é um meio de você encontrar feedback, de você encontrar resposta. Você está pedindo uma coisa e ela está lhe sendo dada. Para quem você está pedindo? Quem é que está lhe dando o que você está pedindo? Que resposta é essa que a vida está te trazendo, né? E aí esse vínculo, esse laço também começa a se tornar mais reforçado, mais real para você. Não fica só uma ideia vaga, fica uma coisa verdadeira, porque você está vivenciando isso, né? Então, são algumas sugestões, tá bom? Crie um altar, estabeleça uma relação direta, não inventa historinha bonitinha que não é verdade, converse as suas coisas, seja espontânea, seja íntegra, né? Não minta, fale a verdade. Você pode mentir para todo mundo, mas você não pode mentir para Deus, né? Porque Ele sabe que você está mentindo. Então, seja verdadeira, né? Não precisa ser santa. Coloque-se de uma forma natural, expresse aquilo que está se passando dentro de você, vai estabelecendo essa relação, tá bom? É um caminho aí para você criar esse vínculo. Oi, Michele. Se tu, como me curar no âmbito familiar, se meu pai não dá margem para que eu possa chegar nele, sendo que ele mesmo se exclui da minha vida? Primeira coisa, Michele, é você entender que você não vai poder mudar o seu pai. Mas, e que seu pai é do jeito que ele tem as crenças dele, ele tem os valores dele, tem as coisas que talvez você faça com as quais ele não concorda, né, que ele não gosta, que ele não acha legal, e logo você não corresponde, eu estou só supondo, né, ao que ele esperava de você como filha. Né? Então, o que te cabe fazer?
O que te cabe fazer é, primeiro, se colocar no lugar do seu pai, né? Ver o que ele está sentindo. Não esperar que seu pai seja o homem perfeito, o super-homem, alguém isento de dificuldades, de medos, de inseguranças e coisas assim, que eu tenho certeza que ele tem. Se seu pai não consegue se relacionar com você, é bem provável que ele também não conseguisse se relacionar com o seu avô, com o pai dele, né? E possivelmente o seu avô também não conseguia se relacionar com o pai dele, seu tataravô. Então essa história ela começa muito lá atrás, porque um pai, né, eu vi que você é do Sul, um pai, dependendo da cultura dentro da qual ele nasceu, né, no Sul tem muito italiano, né, dependendo da cultura, dependendo do que ele aprendeu, dependendo com quem ele conviveu, dependendo do tipo de condição ele veio, né, para o mundo, o que ele teve que fazer como trabalho, ele não sabe se relacionar com uma filha, ele é limitado, porque ninguém também se relacionou com ele não sabe nem por onde começar, ele pode até ter medo, né, porque às vezes a filha se desenvolve rápido, né, e estuda e vai aprender um monte de coisa, e vai viajar e traz novidades, né, para a sua vida, traz novidades nos seus relacionamentos, e o pai não sabe como lidar com isso. Para ele é mais fácil cortar fora, né? Essa é a função dele, esse é o jeito dele com o qual você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer com isso, né? Ele vai ser assim. Quem sabe, né? Você, por meio da Diksha, por meio de outros processos, você consiga que haja uma interferência divina para que ele te aceite. Isso você trabalha, como eu acabei de falar, por meio de preces. Você vai pedir para que isso mude, para que você seja auxiliada nisso, para que seu pai volte a te acolher, né? Agora, outra coisa é você lidar internamente com esse pai, né? Porque tem a figura, o senhor seu pai, e tem o pai com o qual você convive dentro de você desde criança. Com este pai, com quem você convive desde criança, é possível você fazer as pazes, né? Então, isso é um processo. É um processo que tem que ser realizado, tem que ser feito quase que diariamente. Porque você é filha dele. Você carrega dentro de você tudo que seu pai é. Você carrega dentro de você tudo que a sua mãe é. Tudo que você é, você herdou desse seu pai, você herdou desta sua mãe. Eles lhe deram a vida, eles lhe deram o seu corpo, eles lhe deram tudo que você tem. Então, quando você não se relaciona internamente bem com seu pai, né, as coisas ficam mais difíceis. Então, como eu já disse, com o senhor seu pai, você não tem muito o que fazer diretamente, porque ele não vai mudar, você não pode exigir que ele te inclua e que ele te aceite. Você pode querer isso, mas você não pode exigir isso dele. Agora, internamente, você pode buscar a cura dessa relação com o seu pai. Para isso a gente também oferece processos específicos, também lá na Índia, né? Eu viajo para a Índia, para a Vanas University desde 2006, e às vezes 2 vezes ao ano, e não teve uma vez no decorrer desses últimos 10 anos, né, que eu estive lá, em que eu não precisei trabalhar isso, né? Então é muito importante você se disponibilizar internamente a buscar a cura da relação com seu pai dentro de você. Não adianta ficar no telefone tentando escrever para ele, tentando falar com ele, se ele não te recebe, né? O trabalho ele tem e deve ser feito inicialmente dentro de você mesmo. Provavelmente, né, sem criar expectativas, vai chegar um ponto em que o seu pai vai se interessar por você. Isso pode levar muito tempo, mas pode acontecer, né? Aí o seu pai, sem que você entenda como, milagrosamente, se interesse em se aproximar de você e de aceitar. Porque, intrinsecamente, você está no coração dele. Seja lá como você for, né? Aceitável ou inaceitável, você está dentro do coração dele. Quer ele goste disso, quer não, ele é seu pai. E você é filha dele.
Então não tem como essa relação não ser mexida. Só que ele não tem condições de fazer isso. Quem tem que fazer isso é você, internamente. Uma vez que você trabalhe na cura da relação com seu pai dentro de você, a relação com seu pai de verdade, né, seu pai externo, em algum momento ela vai acontecer também. Não necessariamente na velocidade como você espera, mas ela vai acontecer também. Né? Isso a gente tem observado isso acontecer basicamente com todo mundo. Tá bom? Experimenta. E busque ajuda, viu? Busque ajuda com os trainers, busque ajuda para fazer isso. Se não tiver na região que você vive, compre uma passagem e viaje para algum lugar onde você possa encontrar alguém que trabalhe com essas coisas, né? Aí no sul mesmo, né? Ou em Porto Alegre, ou em Florianópolis, ou em Curitiba, ou vem aqui para São Paulo, que a gente também vive oferecendo trabalhos para lidar com essas coisas. E se ainda assim você tiver os meios, tiver as condições, tiver a vontade, vai para a Índia. Tá bom? Vai se sujeitar lá aos processos que são disponibilizados lá, porque lá também é um campo muito forte, onde certas coisas são trabalhadas com mais intensidade e mais rapidamente. Tá bom? A gente vive um tempo muito rico, muito precioso, né? Michele, porque olha só, que chances o seu pai tinha na idade que você tem hoje, não sei que idade você tem, mas que chances seu pai tinha na juventude dele, na infância dele, na adolescência dele, de participar de um encontro online numa terça-feira à noite e onde ele pudesse trabalhar as dificuldades que o seu pai tinha e possivelmente ainda tem com o próprio pai dele, com a mãe dele, né? Então olha só o privilégio que você tem, a oportunidade que você tem de estar vivendo num tempo em que a tecnologia te permite isso, né? Que mesmo que você viva num lugar mais distante, né? Mais isolado de certas coisas, como imagino que seja, né? Talvez não, mas eu imagino que seja, né? E a internet te permite você se trabalhar virtualmente, né? Com pessoas que estão em São Paulo, como eu estou, ou até mesmo na Índia. Né? Nesse último domingo, nós tivemos um encontro com um dos novos, com um dos guias que está assumindo a função também de conversar com os DGs e os trainers da América Latina. E a gente se reuniu virtualmente também, em grupos, na América Latina toda, em salas, onde, diante de um computador, conversamos com esse guia que respondia as nossas perguntas lá na Índia. Né? Aí eu te pergunto, que chance seu pai tinha, né? Ele ainda tem, mas que ele tinha de resolver as histórias dele, né? Possivelmente ele só foi ensinado a trabalhar, a ganhar dinheiro, a acumular dinheiro ou bens materiais para poder dar sustento à sua família, para poder dar segurança, inclusive para você, né? Para que ele se sentisse seguro e pudesse dar segurança aos membros da família pela qual ele possivelmente ainda se sente responsável. Porque muitas vezes não era nada além disso que era esperado de um homem, né? Que ele constitua uma família e que ele trabalhe de manhã até à noite para cuidar, para que nada lhes falte, né? E que ele seja reconhecido como um bom pai por estar fazendo esse tipo de coisa, por estar botando dinheiro dentro de casa, comida na mesa e cuidando para que todos tenham saúde, o que vestir e o que comer, né? Muitas vezes um homem é criado só para isso e ao fazê-lo ele se sente muitas vezes nem mesmo, é como se faltasse gratidão, né? Porque ele lutou a vida inteira e ninguém agradece a ele por tudo que ele fez. A gente só reclama que ele
né? Ele não nos ouve, não nos escuta, não nos enxerga, não nos respeita. E a gente não vê tudo que já foi feito. Então nós vivemos um tempo muito especial, né? Um tempo onde essas coisas elas são revistas, porque nós temos o imenso privilégio de buscar consciência que talvez o seu pai não tivesse, né? De participar de encontros, de receber One's Meditation, de receber Diksha, de viajar para qualquer parte do mundo, de encontrar pessoas, de encontrar processos que são desenhados especificamente para a gente curar essas dores e que o seu pai talvez nunca teve acesso, porque isso não estava disponível quando ele mais precisava, né? Dá uma pensada nisso, né? E faz alguma coisa com isso. Oi, Vera. Se um amigo seu está num ciclo de coisas ruins, como apresentar os ensinamentos da Oneness? Olha, dependendo, Vera, do que está acontecendo com ele, a única coisa que ele pode vivenciar é isso mesmo que ele está vivendo, né? Para ele sair do assim chamado ciclo de coisas ruins, é preciso que ele as viva, porque esse é o ensinamento da Oneness. O ensinamento da Oneness, a orientação, né, é que você viva isso que você está vivendo. Muitas vezes o tal do ciclo ruim nada mais é do que um constante evitar que certas coisas ocorram a você, porque você tem ideias e planos diferentes do que você espera da sua vida e de si mesmo e também nas outras pessoas. Então, apresentar um ensinamento da Oneness, ele é vivo. O ensinamento da Oneness, ele não pode ser... Por isso que não tem livro, por isso que não tem biblioteca, por isso que não tem Bíblia, por isso que não tem escritura, por isso que não tem enciclopédia, né? Os ensinamentos da Oneness, eles são aplicáveis no momento em que você está vivendo uma situação. Então, viver uma situação ruim vai, possivelmente, criar a condição adequada para que este seu amigo vá em busca de ajuda, né? Agora, o que vai ajudá-lo a gente não sabe. Vai depender do que está acontecendo com ele. Pode ser uma questão material, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de relacionamento. Provavelmente seja, né? Então, apresentar ensinamentos não vai ajudá-lo. O que vai ajudá-lo é ele vivenciar esses ensinamentos, porque ele percebeu, ou ele viu, ou ele descobriu que as coisas que estão acontecendo com ele estão acontecendo para que ele cresça. Então tem todo um encaminhamento aí. Senão a gente fica falando de uma forma muito teórica aqui, nem tudo é aplicável, né? A gente não tem assim a fórmula da cura da dor emocional, né? A gente tem algumas chaves. Quando a gente faz um curso de iniciação para se tornar doador de Diksha, a gente recebe algumas chaves. A gente recebe a forma do crescimento, por exemplo, né? E a gente recebe também algumas visões que eu tenho compartilhado direto aqui, né? Que elas têm que ser vivas, né? A sua pergunta, sempre que possível, Vera, deve ser para você, né? E a resposta que vai acontecer, ela também só é aplicável para você. Você perguntar para uma outra pessoa, raramente vai resultar, porque a gente não tem fórmulas prontas para ajudar as pessoas. A gente tem a Diksha. E o que a Diksha vai dar para cada um é absolutamente individual. A Diksha é uma energia inteligente que dá a cada um que a recebe exatamente o que ele precisa. Pode ser que para ele lhe seja dado algo que nunca foi dado a você. Essa é a característica da Diksha. Essa é a característica mais importante desse tipo de trabalho. Ele é individual. Cada pessoa passa pelas situações que precisa passar e vai buscar sair delas também no seu tempo, no seu momento. E se ele vier te buscar para ajudá-lo a sair dessa, você encaminha ele para a Diksha, tá bom? Não encaminha ele para ensinamento. Ensinamento não vai ajudar, né? Só vai ser informação. Ensinamento, ele tem que ser vivo, ele tem que
trazer a pessoa a uma abertura. E quem está em sofrimento, quem está em conflito, não está exatamente no estado para receber dessa forma. Então, primeiro, leve-o ou dê a ele Diksha, ou se ele não estiver nem aberto para isso, pergunta se ele quer receber Diksha à distância, peça Diksha para ele nos grupos que tem, peça, né? Peça nas One's Meditations e faça com que ele receba algo dessa forma primeiro, tá bom? Mas não vá oferecendo ensinamento para ele, porque ele vai ficar até com raiva, né? Porque ele não quer ouvir isso, né? Isso não vai ajudá-lo, então ele não quer ouvir. Bom, queridos, eu vou encerrar o encontro aqui. Vou me preparar para a One's Meditation. Dentro de mais ou menos 10 minutos, você já tem o link aí, o link está aqui embaixo também. A One's Meditation começa pontualmente 11h15 e termina por volta de meia-noite. Se alguém quiser dormir aí durante, pode dormir, não tem problema, tá? Mas procure receber pelo menos uma parte da OM, né? Porque muitas das coisas que a gente conversou aqui também vão ser dissolvidas, ou vão ser abertas, ou vão ser aprofundadas com a One's Meditation. Tá bem? Gratidão por participarem, gratidão pelas lindas perguntas. Namastê, até daqui a pouquinho.